Bom, vamos lá, a gente vai ver agora esse LeetCode, que é o LeetCode 6, que é a conversão zigue-zague, né? Basicamente, a gente vai receber uma string e a gente vai devolver a string em formato zigue-zague, tá? E nessa função, a gente vai receber a string e o número de linhas, tá? Aqui, ele deu como exemplo essa string, né? PayPal is hiring, a gente vai montar dessa maneira, esse HNN, APL e assim por diante, né? E a gente tem que retornar a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha, tá? E basicamente é isso. A gente tem que pegar essa string e converter em zigue-zague, né? Então, se a pessoa for passar quatro linhas, a gente vai criar uma outra estrutura em que tem quatro linhas. Então, a gente vai retornar PIN, ALSIG, YAHR, PI. Tudo isso em uma string só, tá? Basicamente, aqui, ó, PNA, LSIGAY, tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, basicamente a gente tem aqui o exemplo do que ele passou, o PayPal is Harry, tá? Que ele tem que retornar esse PAHNAPL, SI, enfim, tá? Como que funciona isso aqui? Por que zigue-zague, tá? A gente precisa entender por que zigue-zague. Bom, a gente vai pegar cada letra aqui, então nesse caso aqui que ele passou, o N é igual a 3, tá? A gente vai pegar cada letra aqui e fazer em zigue-zague. Como assim? Primeira letra vai estar na primeira linha, tá? Que é esse P aqui. Segunda letra vai para a segunda linha. Terceira letra vai para a terceira linha. Tá? Como o n é igual a 3, então, se chegou na terceira linha, você vai fazer um você vai voltar de forma diagonal aqui. Tá? Então, P, A, Y, depois é o P aqui, né? Então, P, e depois do P é o A, que então vai estar na primeira linha. Então, qual que é o ponto? Ele vai fazer justamente um zigue-zague, dessa maneira assim. Ele vai para cá, depois ele vai para cá, depois ele vai para cá, fazendo um zigue-zague, certo? Então, por isso que o nome do problema se chama conversão zigue-zague. A gente vai pegar esse texto e fazer essa movimentação aqui de string, né? E cada linha aqui, então aqui seria PHN, então esse aqui seria a primeira string, né? Esse aqui seria a segunda string, essa linha aqui seria a segunda string, e essa aqui seria a terceira string, certo? Aí a gente vai juntar a primeira com a segunda, com a terceira, para retornar isso aqui, certo? Então esse é o problema que a gente tem que resolver. Tá, como que a gente vai resolver isso aqui? Basicamente, a gente vai fazer uma análise para ver se a gente vai precisar descer ou se a gente vai precisar subir, tá? A partir de um auxiliar, tá? No começo a gente sempre vai descer, tá? Então a gente vai começar primeiro fazendo a descida e logo em seguida a subida das linhas, tá? Então imagine o seguinte, a gente tem essa palavra PayPal aqui com 3, que o parâmetro passado é o número 3, né? Então, a gente vai começar descendo. Então, o que que a gente faz? A gente vai adicionar a primeira letra, que seria a letra P, tá? E então, a gente adicionou essa letra, a gente vai descer, certo? Porque a gente está em direção de descer. Desceu aqui, então a gente vai adicionar a segunda letra, que seria A, beleza? Depois que a gente adicionou a segunda letra, a gente vai adicionar a letra Y. A gente vai descer e vai adicionar a letra Y. Se a linha atual for o parâmetro passado, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai inverter. Então a gente vai inverter para subir, certo? Então, qual que é o ponto? Depois que foi adicionar a terceira letra e a linha atual é o mesmo que esse aqui, a gente vai adicionar a quarta letra, só que em subida, que seria a segunda linha, certo? Adicionou a letra na segunda linha, então a gente vai subir de novo, né? E vai colocar a letra A aqui, tá? Chegou na primeira linha, o que que a gente vai fazer agora? Descer, que seria a letra L, tá? Então, essa palavra aqui vai retornar PAAPLY, tá? Então, qual que é o ponto? A gente vai fazer dois movimentos, tá? Que ou a gente vai descer ou a gente vai subir. Primeiramente, a gente desce, depois a gente sobe. E quando que esse movimento vai acontecer? Quando a gente adicionar aqui e o auxiliar que a gente tiver for o parâmetro passado por esse n, né? Ou seja, se a linha atual for o parâmetro passado, a gente começa a subir, né? E quando a gente começa a descer, quando a gente estiver na primeira linha, o da montagem da string. Tá? Como que a gente faria esse código aqui? Bom, primeiramente a gente vai declarar uma análise para a gente ver se o número de linhas é igual a 1. Tá? Se ele for igual a 1, a gente vai simplesmente retornar a string que foi passada. Por quê? Porque a gente vai colocar tudo isso numa mesma linha. Ou seja, não vai ter zigue-zague, então vai ser justamente a mesma string passada. Tá? Se não cair nesse if, a gente vai fazer toda a análise.
tá? Então eu vou declarar aqui o inteiro i, tá? Para a estrutura de repetição que a gente vai utilizar logo abaixo. Eu vou também aqui já declarar a linha, tá? Linha atual, que vai auxiliar para a gente na outra estrutura de repetição, tá? E um booleano para a gente ver se está descendo ou subindo, tá? Aqui eu vou declarar como falso já. E, além disso, aqui você pode utilizar uma lista, dependendo da linguagem de programação, tá? Mas eu vou utilizar um vetor de string builders, tá? O que seria um string builder? Ele é basicamente um objeto em Java, uma classe, que ele justamente realiza a montagem de strings, tá? Porque a string ele não tem essa propriedade de juntar caracteres. Então a gente utiliza o string builder para montar caracteres e fazer para formar um string. Então aqui ele vai ser um vetor com o número passado no parâmetro, tá? Então fazendo isso, eu já vou fazer um for aqui que a gente vai iniciar em zero. Qual que é o ponto? O string builder ele precisa ser inicializado, então só colocar aqui o número de linhas, em Java, pelo menos em Java, né? Só de colocar o número aqui do vetor não adianta, tá? Então a gente precisa inicializar cada um dele, porque ele é um objeto, tá? Então para cada linha aqui, no rows, tá? E mais. Para cada item desse vetor, a gente simplesmente vai inicializar ele. Então para o i aqui, então a gente vai inicializar ele. Fechou? Então, qual que é o ponto aqui? Como que a gente vai adicionar cada caractere em cada objeto, tá? Em cada linha, nessa lógica. A gente vai utilizar um for também, só que aqui seria o for each, que seria para cada caractere da string, tá? Então seria s.toChar, tá? Array, tá? Então, para cada caractere dessa string aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a análise, tá? Então, a gente vai ver aqui a linha atual, tá? Então a gente vai pegar o string builder da linha atual e adicionar o caractere, tá? Então, depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar se a gente precisa subir ou descer, ou adicionar uma linha ou voltar, né? Enfim. Então a gente vai fazer aqui uma análise. Qual que seria essa análise? A gente vai ver se a linha atual for igual a zero, ou a linha atual for a última linha, né? Que seria nums menos um. Tá? Por que esse menos um? Justamente por conta do funcionamento do vetor, né? Porque ele começa com zero e ele não começa com um. Então, justamente por isso, se ele passa 3, o último número do vetor seria 2, não seria 3, enfim. Tá? Então, por isso que a gente subtrai esse um aqui. Então, a gente vai, basicamente, fazer o inverso do nosso booleano auxiliar. Tá? Então, se ele tiver falso no momento, a gente vai colocar como true. E se ele tiver como true, ele vai ficar como falso, porque ele vai fazer o inverso. Tá? Então, aqui a gente vai fazer um outro if aqui, que a gente vai ver se ele vai estar descendo, se esse booleano justamente ele está descendo. Se ele estiver descendo, a gente adiciona na linha atual para ele descer, né? Porque ele vai passando por cada array, por cada vetor. Se não, a gente vai fazer com que ele... Eita, linha atual. Se não, ele vai justamente subtrair o valor dele, né? Depois que ele sai disso tudo aqui, então ele adicionou todos os caracteres. Tá? Então a gente vai fazer um outro construtor de string aqui, string builder, tá? Para a gente somar todas as strings finais. Tá? Então, string builder para somar todas as linhas, né, no caso. Então a gente, para cada string builder, para cada linha do string builder, né, para cada elemento do vetor, a gente vai simplesmente somar com a string final. Tá? Então depois desse for a gente vai simplesmente retornar a string final aqui, ponto toString, e vamos rodar para ver se tem algum problema, e deu certo.